E aí, galera, beleza? Bom, hoje eu tô aqui para mostrar para você por que que o seu filtro não é aprovado. E eu vou te mostrar também as políticas de análise e tudo isso em português, tá? Eu vou deixar inclusive o link para vocês baixarem, tá? Foi o Tarcísio que fez. Eu vou deixar o Instagram dele aqui também. E bom, pessoal, primeiro eu vou pedir para vocês aí para deixarem um like, tá? Se inscrever no canal. Boa parte da galera que assiste os vídeos não é inscrito no canal ainda, então faz esse favor pra gente, se inscreve no canal aí para dar aquela ajudinha. E bom, vamos lá. Eu tenho esse documento aqui, tá? Onde mostra todas as políticas de análise que o Instagram usa, tá? Ele foi traduzido em português. Bom, vamos lá. Primeiro, promoção de marca ou produto no Instagram. Aqui, pessoal, a gente está falando quando, por exemplo, você tem um perfil comercial e você quer divulgar a sua marca, ou, por exemplo, você tem um perfil público, mas você está fazendo um filtro divulgando alguma marca específica, tá? Qualquer coisa que envolva alguma marca já conhecida, alguma marca no mercado, então ele é um efeito de promoção. Por isso, esse efeito não vai ter tanto alcance igual um efeito orgânico, tá? Que seria um efeito simples, onde você tem um efeito de loot, algum efeito de alguma coisa assim que não tenha uma marca envolvida. Ah, tá. É, conteúdo de promoção. Filtros contendo logo, nome de marca ou companhia são considerados promocionais. Então, qualquer filtro que você tiver uma logo, uma marca ou coisa do tipo, ele é um filtro promocional, tá? O conteúdo que direciona os espectadores para o outro conteúdo que contém logo, nome de marca, de companhia. Tá, também é proibido que você redirecione a pessoa do Instagram para alguma outra página, tá? Seja para um site ou coisa do tipo. Você não pode fazer isso, não tem como ainda. E também é proibido que você escreva lá, me siga em tal lugar, ou faça tal coisa no meu outro site. Isso também é proibido, tá? Não são considerados conteúdo promocional, celebração de feriados, ideias ou temas. Então, um filtro de Natal, um filtro de festa junina, coisas do tipo, não são considerados filtros promocionais. Efeitos criados por artistas contendo frases de efeito ou personagem, a não ser que estejam associados com um produto particular. Então, se você fizer um efeito, por exemplo, da Marvel, ele não é considerado promocional porque você está fazendo como fã, né? Que você está usando uma imagem, um bordão, coisa do tipo. Então, esse efeito também provavelmente vai ser aprovado, tá? Contas promocionais. Então, se você já tem uma conta de empresa, qualquer filtro, seja lá de loot, se for um filtro básico, ele vai ser considerado um filtro comercial, desde que a sua conta seja comercial. Então, qualquer filtro que você tiver lá dentro, não vai ter tanto alcance igual um filtro de uma conta normal, tá? Uma conta simples, uma conta de criador. Efeitos. Todos os efeitos carregados ou submetidos no Spark devem seguir as seguintes políticas: execução e realização. Devem ter um desempenho que cause uma experiência estável, então, na teoria, você não poderia desenvolver filtros pesados, tá? Que não rodariam em todos os dispositivos, mas a gente sabe que isso é impossível porque a gente tem recursos muito pesados aí como segmentação e device motion, né? A segmentação não roda em grande parte dos dispositivos mais antigos e o device motion também ele usa o acelerômetro do celular e ele também não roda em grande parte dos dispositivos, né? O efeito deve funcionar sem nenhum problema ou com algum atraso. O efeito deve carregar em um curto período de tempo. Bom, isso aqui já é praticamente limitado pelo tamanho do filtro máximo, né? A gente tem o limite de 4 megabytes de filtro para o Instagram e 10 megabytes para o Facebook. Funcionalidade: efeitos não devem conter qualquer tipo de objetos ou funções escondidas. No caso aqui está falando que não deve ter um botão escondido que vai executar tal ação. E vocês sabem bem. Logos: qualquer logo deve aparecer como parte natural do efeito. Bom, pessoal, a coisa que eu recebo muito é gente que me manda a imagem dessa forma aqui, ó, com um texto parado aqui no meio da tela ou com essa logo assim, do lado. Você coloca o plane lá e coloca a logo. Bom, pessoal, isso não é permitido, tá? É totalmente proibido pelo Instagram e pelo Facebook. Você não pode criar efeitos dessa forma. Eu já vi vários aí aprovados que o pessoal usa de outras formas para poder ser aprovado, mas não é permitido, tá? O que você pode usar
Por exemplo, aqui, ó, nesse caso, do Burger King. Tá vendo? Você tem um jogo e aqui a sua logo faz parte da cena. Então, se o seu logo estiver fazendo parte da cena como composição e não como objeto principal, então ele é permitido e ele deve se mover, tá? Ele deve ficar em algum ponto onde você passa por ele, ou ele deve ficar em cima da cabeça posicionado como se fosse a frase. Dessas formas você pode ter o seu logo. Caso contrário, não é permitido também, tá? Ok. A logo responde aos movimentos do face tracking, ou seja, se você colocar a logo na cabeça, permitido. A logo está interagindo em objeto 3D em word tracking. Seria aquele quando você posiciona no chão e você consegue movimentar. Se tiver uma frase, tudo bem. Ou uma logo, tudo bem, você pode deixar lá que não vai ter problemas, tá? Logos não podem estar em excesso, não é permitido mais de uma logo por filtro. Por exemplo, você criar um emissor de partículas e o material for as logos da empresa. Isso não é permitido, tá? Você só pode utilizar uma logo por vez dentro da sua cena, em cada parte. Você pode criar várias, mas, por exemplo, uma aparece agora e aí depois só a outra, então só uma pode aparecer por vez dentro do seu filtro. Texto visual. Todo texto que contribui para o visual do efeito devem aparecer de forma natural como parte do efeito. O texto deve estar integrado com a cena do efeito, isto é, deve respeitar pelo menos uma das categorias abaixo. O texto responde aos movimentos do face tracking. Então, se você tiver um texto dessa forma aqui, ó, que se move com a cabeça, ele é permitido, tá? Esse texto aqui, a gente já viu vários efeitos aí e ele é permitido. Agora, esse texto aqui parado no meio da tela não é permitido, tá? Você não pode utilizar dessa forma. Os únicos textos que são permitidos são textos dinâmicos. O que é o texto dinâmico? Data, hora, dia, esses tipos de coisas, ou textos que imitem efeitos de câmera fotográfica. O REC, o recording, coisas do tipo, você pode ter sim, tá? Agora, mood, coisas do tipo, você não pode colocar no seu efeito. O texto deve estar claro e grande o bastante para ser lido. Textos não podem estar em excesso, não mais que uma frase. Texto não deve direcionar as pessoas a saírem dos efeitos ou sair das plataformas do Instagram ou do Facebook. Então você não pode colocar um texto falando assim, vai lá no meu site, o link é tal. Também é proibido, tá? Instruções. As instruções estão presentes para ajudar a entender como o usuário deve utilizar o filtro. A instrução deve ser clara e apropriada para o efeito. A instrução deve ser automática ou da lista de instruções do Spark AR Studio. Bom, pessoal, as instruções vocês devem utilizar as que já estão no Spark. Eu já tenho um vídeo aí falando sobre instruções que você pode até assistir aí depois. E é o seguinte, adicionaram novas instruções agora porque as pessoas estavam criando textos e colocando como se fossem instruções, tá? E também não é permitido. O Instagram reprova todos esses filtros. Teclado especial. Efeitos não devem conter caracteres especiais. Picker. Efeitos devem usar somente Native UI Picker e Slider. Efeitos não podem usar outros tipos de botões ou sliders. Bom, eu já até vi alguns tutoriais aí onde o pessoal ensina a criar botões sem que seja Native UI, tá? Eles também não são permitidos. E se você criar, a chance de você ser reprovado é bem grande, tá? Inclusive, até por isso, eu tenho até um tutorial novo sobre Native UI também, que se você quiser criar um menu, você pode assistir lá. Tá bem fácil de fazer, tá? Frames. É onde o efeito deve abordar todo o display da câmera. O efeito não deve funcionar em ambos os lados, seja na câmera traseira, deve funcionar em ambos os lados, seja na câmera traseira ou frontal. Aqui está falando que o efeito deve funcionar nas duas câmeras, né? Mas nem todo efeito vai ser assim, porque a gente tem o plane tracking, né? Que é o rastreamento de chão, que geralmente não funciona na câmera frontal, apenas na traseira. Parte do efeito deve estar destinado à visão da câmera. Bom, a gente tem uma regra aí, eu não me lembro se é 25 ou 30%, mas pelo menos 25 a 30% da câmera, da imagem da câmera, ou seja, a pessoa que está lá, deve aparecer em todo o efeito. Então você, na teoria, não pode criar um efeito onde você cubra toda a imagem da câmera. Se você estiver utilizando, por exemplo, um face mesh com o rosto da pessoa,
Então provavelmente vai ser aprovado sim, porque você está usando boa parte da tela para poder reproduzir esse face tracker, né? Então provavelmente você não vai ter problema dessa forma. Quando o efeito contém uma máscara que cobre a face, o efeito deve conter um tracker do rosto que corresponde com as expressões faciais. O efeito deve ser dinamicamente alterado na escala de acordo com a distância da câmera. A gente está falando de criar o Face Mesh e deixar eles dentro do Face Tracker, né? Face Extraction. Na parte do rosto, o efeito deve conter um Face Tracker correspondendo com as expressões, movimentos, repetindo o que a gente já tinha falado ali. Fotografias. Efeitos não devem conter fotografias ou imagens fotorrealísticas de pessoas. Ou seja, você não pode pegar a foto de uma pessoa e colocar dentro do seu efeito. A não ser que você for lá e apaga o rosto dela. Você vai lá, apaga os olhos, o nariz e a boca. E aí deixa sem o rosto. Aí sim você pode utilizar essa imagem, tá? Assim, todo mundo vai saber quem é a pessoa, mas você não pode deixar os olhos, o nariz e a boca dela, que não vai ser aprovado. Eu falo por experiência própria. Recursos. Efeitos devem usar somente os recursos permitidos pelo Instagram e pelo Facebook. Bom, caso você seja um hacker aí, né, você não vai poder hackear o seu efeito aí e criar um link para redirecionar para outro lugar. Arquivos e mídia. Todos os arquivos e mídias carregados submetidos como efeitos para que a R deve seguir as seguintes políticas. Aqui fala sobre a extensão que você deve utilizar, que é o AR Export. Hoje em dia a gente já tem como mandar diretamente do Spark AR também, né? Vocês vão lá e subir filtro novo ou subir atualização. E a gente já sabe que sobre o tamanho máximo, né, que são 10 MB para o Facebook e 4 MB para o Instagram. E o arquivo de extensão AR Export no máximo 40 MB. O nome dos filtros aparecerão quando compartilhados no Instagram ou no Facebook. E agora sobre o nome de filtros. Bom, isso aqui é outra dúvida que eu recebo bastante também, tá? Tem muita gente que quer colocar o arroba, quer colocar hashtag, coisa do tipo, e isso é totalmente proibido, tá? Inclusive tem um exemplo aqui que o Tarcísio deixou. Inclusive se vocês quiserem seguir ele lá, Tarcísio Caleiro 96. Os nomes não devem conter usuários do Instagram, nome de empresa e nem nome de pessoas. Mas se você, por exemplo, tiver um apelido e tal, você pode colocar lá que provavelmente vai ser aprovado, tá? Ícone. Ícones são usados para representar o filtro no Instagram e no Facebook. Ícones não devem conter nomes, não deve conter nome de usuário, não deve conter texto muito pequeno, não devem estar no formato PNG. Devem estar no formato PNG ou JPEG. Ícones devem ser quadrados, sem bordas arredondadas. Deve respeitar as cores na escala RGB de cores, no mínimo 200 por 200. Inclusive, se for menor que isso, tá, não vai aceitar, você não vai conseguir utilizar esse ícone. Tem uma transparência. Formato PNG ou JPEG, já falou. Ícones não devem conter mais que 1 MB de tamanho de arquivo. Vídeo de demonstração. O vídeo de demonstração, pessoal, é aquele vídeo que você vai colocar para que quando as pessoas entrarem no seu perfil, eles consigam ver o que tem no efeito antes de utilizar, tá? Aqui diz que essa demo deve conter todos os detalhes e recursos presentes no filme. Então, tudo que você tiver no filtro tem que estar mostrando lá nessa demo. A demo deve ser gravada ao vivo e salva direto da câmera do Instagram. Tem alguns relatos aí que se você gravar do Spark AR Hub também funciona. E tem gente que fala que se gravar do Spark AR Hub vai ser reprovado e você vai ter que regravar depois pelo Instagram. A demo deve conter no máximo 15 segundos de gravação. Tamanho de 32 MB e os formatos MOVI ou MP4. Aqui nas categorias, pessoal, a gente já tem um novo recurso agora onde você consegue selecionar até 4 categorias, tá, para cada filtro. Então isso aí é bem legal já, a gente consegue colocar em várias categorias que aquele filtro pertence. Antes a gente tinha que escolher uma e às vezes o próprio Instagram ia lá e mudava a categoria para uma que ele achasse mais adequada.
Padrões de conteúdo de AR. Conteúdo incluindo filtro, nomes, ícones e vídeo de demonstração devem seguir os seguintes padrões e políticas. Padrões Facebook. Vou deixar aqui o link para vocês darem uma lida lá, tá? Onde tem todas as regras do Facebook, as regras do Instagram e acessível para a comunidade. Deve atender toda a comunidade com idade de 13 anos, sendo a mínima. Então, efeitos que contenham arma, que contenham pornografia, contenham palavrões, coisas relacionadas a drogas, coisas relacionadas a acidentes, sangue, coisas do tipo, são reprovados, tá? Aqui, ó. Não deve apresentar conteúdo explícito, violento ou que desrespeite a comunidade. Não deve promover produtos ilegais, não deve promover álcool, tabagismo, maconha, produtos farmacêuticos. Se você criar um efeito igual o meu amigo Tarcísio, com a mesinha da escola, eles vão reprovar o seu efeito, tá? Porque é ligado a uma marca de cerveja, então eles vão reprovar. Não deve ter conteúdo adulto, não deve discriminar contra raças e crenças, não deve promover apostas. Isso aqui é meio questionável, né? Que a gente tem vários jogos aí que é bem divertido. Não deve conter spam ou algo enganoso, não deve conter tags ou links de fora do Facebook. Não podendo conter hashtags, então se você quiser utilizar hashtag no seu filtro, não pode. Não pode ter URLs, que seria um link de acesso para o seu site, QR Code, outros códigos escaneáveis. Pode conter mídias sociais sem apelo a ações, URLs que fazem parte da plataforma, ou seja, coisas que estejam ligadas ao Facebook ou Instagram. Infringir propriedade intelectual. Conteúdos não podem infringir a propriedade intelectual do Facebook e suas afiliadas. Aqui no caso, pessoal, é uma parte onde o Facebook e o Instagram criaram algo para poder impedir que você copie eles, tá? Então você não pode fazer as coisas iguais às deles, você não pode utilizar as mesmas cores que eles nos ícones, você não pode tentar enganar a pessoa fingindo que é o Facebook ali no íconezinho do efeito, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso. Eu vou deixar para vocês o link aqui na descrição, onde vocês podem baixar, tá lá no GitHub, ó. Tá aqui, políticas de análise e revisão de filtros. Então, não esquece de deixar o like aí, se inscrever no canal. Segue a gente também no Instagram, @SparkARTutoriais. E valeu, galera, falou e até o próximo vídeo.